Fala, rapaziada, tranquilidade, beleza pura? Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Vocês já aprenderam em filosofia que mito, a passagem do mito para a filosofia se dá de maneira radical e aí acontece uma oposição, uma dualidade entre mito e filosofia, sendo o mito algo apenas ficcional, uma falsidade, e a filosofia a verdade? Se você aprendeu assim, cuidado, que está errado. E isso realmente pode te prejudicar, pode ser uma boa pegadinha na hora do Enem, numa questão. Porque geralmente as questões do Enem que tem alternativas, que são muito extremas em relação a alguma coisa, você pode ali ter um pingo de atenção maior porque esse pá está errado. E nós vamos entender que mito e filosofia não são necessariamente opostos, mas têm funções diferentes. Vamos entender isso. Primeiramente, mito na concepção dos gregos ali no período homérico, ou seja, no século XII a.C., não era falso, era uma verdade. O mito é uma narração passada oralmente, já que não existia escrita na época, pelos poetas, que são chamados aedos. Esses aedos não era qualquer um não, viu? Esses aedos, eles eram a voz divina. Então eles incorporavam os deuses, iam lá e passavam essas narrações, esses poemas que são os mitos, para a sociedade. E como essa passagem se dava dos deuses para a sociedade, através do Aedo, você vai questionar o Deus? Você vai questionar Deus, meu rapaz? Não tem como. Deus está aqui em outro patamar em relação a gente. Logo, não existe questionamento em relação aos mitos, em relação a essas narrações. Ou seja, eles eram totalmente importantes na formação da educação e da virtude da sociedade. A gente pode chamar isso, a educação, como paideia. Então, um conceito importante. Na formação da paideia, os mitos eram essenciais, então, para cumprir essa função. Beleza? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar. Essa questão de paideia, totalmente relacionada com a questão de fé e de confiança. Você tem uma confiança nos mitos, porque os mitos eles são passados através da voz divina. Logo, eles são considerados como verdadeiros. Beleza? Fechou por aí? Só que aí o que acontece? Nascimento da filosofia. Filosofia, século VII a.C. ali, Tales de Mileto, na Jônia, vai lá e vai falar o seguinte: aqui eu não aguento mais essas explicações apenas de origem divina, e agora ele vai buscar explicações que se encontram na natureza, que se encontram na física. Ele vai buscar a arqué. O que é essa arqué? É o princípio no qual dá origem a todas as coisas. Essa arqué ela vai mudar a partir de cada filósofo. E aí a gente entra numa questão importante. Ela vai mudar a partir de cada filósofo, ou seja, ela está sujeita a questionamento, ela está sujeita a crítica. Mudança essencial em relação ao mito lá do período homérico, beleza? Então agora, essa arqué, esse princípio, está sujeito à crítica, está sujeito à mudança. E além disso, para constituir, para fundamentar o que ele está dizendo ali, ele busca também uma argumentação. Então ele constrói a partir de certos conceitos um método ali argumentativo para sustentar o que ele está falando ali, o que já não tinha nos mitos, que não eram questionados, graças aí porque Deus estava falando, você não vai questionar Deus, né? E aí você deve estar pensando, então, oposição, um questiona, outro não questiona, logo, oposição. Não é bem assim, é algo mais complexo. Como eu disse, cada um tem sua função. Se a gente for pegar, aí vocês vão entender melhor, a gente for pegar a tradução do grego de mitos, é palavra. Filosofia vem também de uma palavrinha de logos, né? Logos, se a gente for traduzir, é palavra. Tradução é a mesma e agora o sentido, a função que essas duas palavras exercem no mito e na filosofia é diferente. Logos, desculpa galera, palavra no mito está relacionado com algo mais concreto, com algo inquestionável. Então é algo mais palpável, que não tem espaço para questões abstratas, que no caso da filosofia tem. A palavra relacionada a logos
tem uma questão especulativa, abstrata, crítica, que caracteriza a filosofia. E palavra para mito tem essa questão concreta que caracteriza o mito. Beleza? Então, eles podem coexistir sem necessariamente serem opostos. Deixa eu te falar mais um negócio. O mito pode ser utilizado até como estratégia argumentativa dentro de uma argumentação filosófica. Você pode usar o mito, por exemplo, como uma estratégia argumentativa, seja através de uma metáfora para sustentar alguma tese, algum argumento, seja por meio de uma comparação. Sendo assim, o mito ele pode estar contido na filosofia, não como elemento principal, mas como elemento argumentativo, que caracteriza a filosofia, que tem um método específico para isso, né? Que está relacionado com conceitos. Filosofia e conceito tem tudo a ver, beleza? Um método específico que vai caracterizar a filosofia. Então a gente tenta desconstruir isso é muito importante caso caia alguma questão do Enem em relação a isso, porque então existem essas palavras exercem funções diferentes, mas não necessariamente elas são opostas. Demorou? Para finalizar a aula, eu quero dar outro sentido que a gente pode dar à palavrinha mito, que é um sentido que um autor que vocês devem conhecer, o Yuval Harari, autor do best-seller Sapiens, ele vai falar de mito. Para o Harari, mito é a base, é o fundamento da sociedade. Sem um mito, a sociedade não existia. O mito nada mais é que uma construção coletiva, ele usa essa palavra mesmo, uma imaginação coletiva, e essa imaginação coletiva, ela não é nada fora da imaginação coletiva. Então, por exemplo, acho que ficou ruim a explicação, vamos aprofundar isso. A gente tem leis, instituições, dinheiro, qualquer coisa dentro da sociedade, a gente acredita nisso, certo? Está no nosso imaginário coletivo. Só que o que é isso fora desse nosso imaginário coletivo? O que é o dinheiro, se a gente parar de acreditar no dinheiro, entende? O que são as instituições? O que é o Estado, se a gente parar de acreditar no Estado? Não é nada fora da realidade que a gente cria para isso. Ou seja, não é nada fora da nossa imaginação coletiva. Essa questão de mito, esse sentido que a Harari dá a mito, é muito legal e é muito bacana vocês aprofundarem isso no livrinho dele, que eu usei até para fundamentar algumas questões da nossa última aula sobre cultura. Recomendo também, então, esse livrinho, o Sapiens, que também eu vou recomendar outro livro que eu vou deixar na descrição, que eu tirei também para falar para vocês aqui sobre essa distinção entre mito e filosofia, mas não necessariamente essa oposição. Demorou? Queria falar isso então na aula de hoje, para vocês aí estudarem, para incrementarem e aquela coisa toda. Demorou, rapaziada? Um beijo, muito obrigado pela aula, até a próxima, é nóis, aquele abraço.